Quando verificar essa equivalência, se implica em calcular que isso foi sempre um móvel, alguma coisa assim? Existe, e agora você com um número infinito de graus de liberdade. Então, quer dizer, qual é a generalização do teorema de von Neumann da mecânica quântica para a teoria quântica de Planck? Tem uma discussão boa sobre isso, se alguém quiser aprofundar essa discussão da inequivalência ou da equivalência. Tem um livro do professor nosso, Francis, que é muito bom, ele tem na biblioteca, o livro dele chama Theoretical Physics, é professor de Frank Strauss. Esse professor, ele sempre trabalhou com questões mais axiomáticas. E aí, nesse livro, ele discute muito bem essa questão da inequivalência unitária de vácuos degenerados. Quer dizer, teorias construídas em torno de diferentes vácuos degenerados, será que elas são realmente equivalentes ou não? Ele abre essa discussão bem. Quer dizer, nós, né, do modelo padrão, que fazemos fenomenologia, nós passamos por cima disso e acreditamos que essas teorias quânticas sejam equivalentes. Se não for. Se não for, alguma coisa. Bom, parece o seguinte, com essa suposição, parece que o modelo padrão vem dando certo. Então, nós somos baseados nessa suposição. Mas, será que se não for, os efeitos ainda não foram percebidos? Podem ser efeitos imperceptíveis. E que a gente ainda não tem uma precisão nos experimentos para perceber a diferença. Então, essa questão está em jogo. Os axiomáticos, né, quem faz teoria quântica de campos axiomática, teoria de campos mais rigorosa, discute essa questão seriamente. É uma questão pesada de análise funcional. Quer dizer, a física teórica, a física do modelo padrão, a fenomenologia, ela toma esse ponto de vista simplista, que é, não, se a teoria quântica, se os vácuos são degenerados, têm a mesma energia, a gente espera que as flutuações sejam equivalentes. Mas ninguém provou. Acho que é uma coisa como confinamento na QCD. Ninguém provou, mas a gente está usando. Né? E parece que vem dando bons resultados, supondo que o confinamento é verdadeiro. Então é um pouco isso. Eu estou só chamando a atenção de vocês, porque é importante a gente não ser inocente. Achar que, isso é claro, é óbvio. Não é óbvio. Né? É aceitável, mas não é óbvio. Quer dizer, a questão é importante se demonstrar, quer dizer, como generalizar o teorema de von Neumann para o número infinito de graus de liberdade. Tá? Porque toda a questão da quebra de simetria está justamente nisso. Que o operador de simetria, ele se torna, a carga de simetria se torna singular, se torna singular quando tem quebra espontânea de simetria. Você tem um problema de definir o que é a carga. Bom, então estou chamando a atenção para vocês, essa discussão existe no Strock, como essa discussão também existe em outros axiomáticos. Por exemplo, um outro lugar que vocês podem ler alguma coisa boa sobre isso, né, além do Strock, poderia ser o livro do Waldron, que fala de teorias quânticas em espaços curtos. Então, lá também tem a discussão da equivalência ou não da extensão, vamos dizer assim, da extensão do teorema de von Neumann para o número infinito de graus de liberdade. Então, vale a pena, se alguém quisesse ler. Tem um artigo muito bom também do Kibble, que eu posso dar referência para vocês depois também, que ele faz um estudo mais rigoroso da quebra espontânea de simetria. E aí ele discute essa questão da unitariedade, né, das transformações que conectariam. Porque o que se diz é o seguinte: será que as transformações que conectam a física quântica construída em torno de um vácuo e a outra física construída em torno do outro vácuo, será que a transformação que une, que liga esses dois mundos é uma transformação unitária ou não? Se ela for unitária, ela apresenta as probabilidades. Mas se ela não for unitária, ela não apresenta as probabilidades. Então você pode ter diferentes probabilidades para o mesmo processo se você usar os dois vácuos diferentes. Então a física não é equivalente. Essa discussão pode parecer filigrana, né, para nós, né, para esse efeito desse curso, pode ser uma filigrana, mas é uma questão altamente não trivial do ponto de vista da análise funcional e dos princípios fundamentais da teoria quântica de campo. Então, nós estamos adotando a solução simplista.
Então, nós vamos adotar que o nosso vácuo é um vácuo, eu posso escolher qualquer vácuo com aquele valor, quer dizer, o meu φ0, ele tem esse módulo, quer dizer, o módulo de φ0 no vácuo é esse V, que eu estou definindo como sendo raiz de menos de 2 sobre lambda. Mas nada me diz que esse vácuo precisa ser real. Eu poderia ter esse meu φ0, né, de vácuo, ele poderia ser, ele é um campo complexo, então eu poderia tomar esse valor esperado do vácuo como sendo esse I vezes raiz de menos de 2 sobre lambda. O módulo continua sendo o mesmo. O módulo disso é raiz de menos de 2 sobre lambda. Mas eu estou tomando um vácuo real. Estou tomando o φ0 do vácuo como sendo um valor real. Então nós estamos fazendo uma escolha de vácuo. Então nós escolhemos esse vácuo, o φ0. Quer dizer, nós estamos escolhendo de vácuo, vou botar isso aqui assim. Quer dizer, o φ de vácuo, né? Então é esse aqui. O nosso φ de vácuo é esse aqui. É 0, φ0 de vácuo, que eu estou definindo, estou tomando como sendo 0V, onde esse V é real. E aí, claro, o nosso campo de Higgs, fica sendo φV, que é 0V, mais, agora, o campo de aflutuação. Vamos dizer aqui mais um φ mais, e aqui, V, aqui vai ser também complexo, eu posso colocar aqui, vou chamar aqui um H mais I. Vou chamar, fazer assim, fazer assim. φ1 mais φ2 e aqui H mais. Então, esse é meu campo de Higgs, então. É o valor esperado do vácuo mais a flutuação. Então, eu tenho uma flutuação aqui em cima, tudo bem, e tenho uma flutuação aqui embaixo. Então, esse é complexo e esse é complexo. Então, eu estou dizendo que, no fundo, o meu campo de Higgs ele vai ser restrito desse modo assim. φ1 mais φ2, V mais H, que é a parte real do campo, mais φ. Então, essa é a estrutura do meu campo de Higgs. Tá? φ1 mais φ2 e aqui V mais φ. Então, essa é o ponto de partida para nós. Claro, então eu queria que vocês assim, pensassem bem nessa discussão. Eu lembro que o senhor uma vez disse que o vácuo da QCD não é bem definido. Você não sabe muito bem, quer dizer, o vácuo da QCD, o que é o vácuo? É o vácuo não perturbativo da QCD. É um vácuo complexo, então ele deve ter uma dinâmica, ele não é um vácuo nível determinado por si só. Deve ter uma dinâmica. Então, o que é o vácuo da QCD? Podem ser instants, podem ser monopolos. Quer dizer, qual é a estrutura do vácuo da QCD? Não é que ele não seja bem definido, ele não é conhecido. O vácuo não perturbativo, o vácuo topológico. Tá? Então, na próxima aula, nós vamos partir daqui. Quer dizer, esse vai ser essa coisa horrorosa que vocês copiaram. Então, nós vamos ter que agora reescrever tudo isso. Agora, eu vou só chamar a atenção de vocês para uma coisa que eu já tinha chamado a atenção há umas 2 aulas atrás. Que todo o φ, quer dizer, toda transformação de SO2 pode ser escrita dessa forma. Nós tínhamos visto uma forma geral para as transformações de SO2. A transformação de SO2 ela pode adquirir sempre essa forma. Exponencial de I. Aqui eu tenho um conjunto de parâmetros, a gente pode botar aqui G, né? Mas assim, uma transformação típica de SO2. Parâmetros de SO2, geradores sigma A sobre 2. São 3 parâmetros. SO2 pode ser, a gente já escreveu dessa forma. No nosso curso aqui de mecânica, a gente está até fazendo, acho que não tem, então, parametrizando dessa forma. Um ângulo de rotação, um vetor unitário em torno do qual eu faço a rotação, e aqui os geradores. Então, isso aqui é uma transformação típica de SO2. Um parâmetro está aqui, 2 parâmetros estão aqui. Esse N chapéu é um vetor unitário. Se ele é unitário, tem que N1 ao quadrado, mais N2 ao quadrado, mais N3 ao quadrado, vale 1. Então, essa coordenada aqui não é independente. Então, eu tenho 2 coordenadas independentes no N e mais uma coordenada no θ. Quer dizer, isso aqui é o que caracteriza uma transformação de SO2. Uma transformação de um ângulo θ, né? Uma rotação em torno desse vetor aqui. Então, esse vetor é o eixo da rotação e eu vou fazer uma rotação no plano ortogonal a esse vetor de um ângulo θ. Então, eu parametrizo assim SO2. Essa transformação de SO2 tem esses 3 parâmetros. Agora, o campo de Higgs,
ele é um objeto, né, quadridimensional. Ele é um objeto quadridimensional. Ele tem duas componentes reais aqui, duas componentes reais aqui. Não importa que tenha esse V aqui, mas ele tem três componentes. Isso aqui é fixado, é constante. Tem 1, 2, 3, 4. Então, eu posso sempre escrever esse campo dessa forma. 0. Posso colocar aqui o campo V mais H. E posso multiplicar isso aqui por L elevado a I θ. Ou então botar uma transformação de S2, qualquer que eu coloque. Posso botar isso aqui de ômega sigma A sobre 2, essa coisa. Então, todo campo de S2, todo dublete de S2, pode sempre ser escrito dessa forma. Porque se eu aplicar, perdão, botar assim, desculpa, que é a matriz que pediu atrás, né? Botar aqui exponencial de ômega sigma A sobre 2, 0, se eu aplicar essa transformação a esse vetor, essa transformação são matrizes, elas vão misturar essas componentes. Esses três parâmetros aqui vão se misturar com esse H. Então, vai no final do dia, vai me dar um dublete com 4 parâmetros, que são 4 modos de definir. Ou eu poderia pensar assim também, uma maneira até mais simples de dizer isso. Toda transformação de S2 pode ser escrita, eu acho que dessa forma fica mais fácil de ver. Quando eu escrevo uma transformação de S2 desse modo aqui, fica fácil de ver que eu posso exponenciar isso aqui. Se eu exponenciar essa transformação de S2, ela vai dar sempre para nós o seguinte: cosseno de θ sobre 2, identidade, mais I, seno de θ sobre 2, sigma. Isso é uma transformação, isso é a transformação típica de S2. Aquela exponencial de S2, se eu exponenciar isso aqui e usar as propriedades de anticomutação e anticomutação da matriz sigma, eu mostro que toda transformação de S2 pode ser escrita dessa forma. Um parâmetro, e 2 parâmetros aqui. Então, se essa matriz aqui atua nisso aqui, essa matriz tem essa seguinte forma, né? Cosseno de θ sobre 2, aí aqui N1 sigma 1, então eu vou ter aqui seno de θ sobre 2 N1 e como é que essa transformação aqui pode ser escrita? Vou jogar assim, matriz 2 por 2. Então aqui vai ficar cosseno de θ sobre 2 na identidade, cosseno de θ sobre 2 aqui na identidade. Depois, na matriz sigma 3, eu vou ter aqui menos N3 seno de θ sobre 2, a mais, né? Mais I, aqui, e aqui menos I, N3 seno de θ sobre 2. E aí aqui eu vou ter I, N1 seno de θ sobre 2, aí é menos I, sigma 2 é menos I, esse aqui vai ficar 1, vai ficar mais N2 seno de θ. N2 vai ter com menos I. Menos I vai ficar N2 mais I N1 seno de θ sobre 2. E aqui o N1 vai vir com I. E o N2 vai vir com outro I. Vai ficar menos N2 mais I N1 seno de θ sobre 2. Então, essa aqui é uma matriz típica de S2, onde, claro, N1 ao quadrado mais N2 ao quadrado mais N3 ao quadrado é igual a 1. Então, isso diz que N3 é a função de N1 e de N2, por exemplo. Então, quando essa matriz aqui atuar nesse objeto aqui, 0 mais H, ela vai me dar um novo dublete aqui. Onde esse novo dublete aqui, isso aqui vai dar 0, então ele vai gerar uma componente aqui em cima, né? Que vai ter, eu vou simplesmente uma redefinição de campos, esse H
se junta com esse N2 para dar um campo e esse H se junta com N1 para dar esse campo aqui. Então você pode escrever φ1 e φ2 em função de H, N1 e N2 de seno de θ. E a mesma coisa quando esse cara aqui atuar aqui. Vai botar essa componente aqui e vai trazer isso aqui para cima. Então você vai escrever o campo aqui de cima como função de H, θ e N3. Então, quer dizer, você pode escrever um dublete de SO2, a gente pode escrever sempre dessa forma, mas nada impede a gente poder escrever um dublete de SO2 como sendo uma transformação de SO2 atuando num dublete com essa estrutura, que pode até não ter essa PV, pode ter essa. Tá, então é uma maneira, são maneiras diferentes de escrever o campo que é dublete de SO2. Por quê? Isso na aula que vem vai ficar claro, é a questão de escolha do gauge, vai facilitar muito na escolha do chamado gauge unitário. Tá, então a gente termina por aqui hoje, que eu vou dar aula agora às 5 horas, mecânica clássica. Então hoje o que a gente trabalhou foi a construção do estado de vácuo. Aí agora, a partir dessa construção, quando nós colocarmos esse V aqui dentro, e aqui dentro, sobretudo, né, quando a gente colocar, a gente vai começar a gerar aquilo que são as massas. Esse termo aqui, ó, vocês já podem simplificar. Isso aqui é simétrico em AB. Como isso aqui é simétrico em AB, eu vou colocar aqui o meio do anticomutador de sigma A com sigma B, que é 2 vezes zeta-AB. Então, com essa simetria que está aqui, eu posso eliminar isso aqui, né? Dizer que isso aqui vai ficar BMA, BMA, e vai produzir o anticomutador, vai ficar isso aqui. Ficar aqui, BMA, BMA. Isso aqui vai ser crucial para nós, porque é daqui que vão sair as massas. Quando esse constante aqui, ó, interferir com a outra constante que está aqui, vai ficar 0V com 0V vezes isso aqui. Isso aqui vai ser um termo de massa. A gente vai ver depois na próxima aula. Depois vamos ter termo de interação. Bom, então na próxima aula a gente vai trabalhar, então, uma vez feito essa decomposição, quer dizer, entendido o que realmente é o campo escalar, depois da quebra de simetria, vai ter a repercussão em cima desse quadrante. Tá bom? Então fica por aqui hoje. Valeu. Tá melhor, Matheus? A outra te ajudou a melhorar?